Você já parou para pensar que a vida cristã não é estática, mas dinâmica? Que ela não termina no batismo, mas precisa crescer, amadurecer e se colocar a serviço do mundo? Os sacramentos não são apenas ritos isolados, repetidos por tradição, mas etapas vivas de um caminho de fé que molda nossa existência do começo ao fim. E se na primeira parte desta série vimos os sacramentos que nos iniciam na vida cristã, o batismo, a Eucaristia e a confissão, hoje vamos dar um passo ainda mais profundo, compreender aqueles que fortalecem nossa maturidade espiritual e nos lançam em missão, tanto na família quanto na igreja. É aqui que entram 3 sacramentos fundamentais: a crisma, o matrimônio e a ordem. Eles não apenas completam a experiência da fé, mas revelam a grandeza de um Deus que nos chama não só para ser, mas para agir. Um Deus que não apenas nos acolhe no início da caminhada, mas nos envia, nos fortalece e nos configura para missões únicas. Pense na crisma, por exemplo. Quantas vezes ouvimos falar dela apenas como uma continuação do batismo? Mas na realidade, ela é o sacramento da coragem, aquele que nos dá a unção do Espírito Santo para enfrentar um mundo que muitas vezes zomba da fé, que desafia os princípios cristãos e que exige testemunhas firmes. Receber a crisma é como receber uma missão pessoal, tornar-se adulto na fé. Não mais um cristão de ritos, mas alguém que se levanta e anuncia, que carrega em si a chama do Espírito. E o que dizer do matrimônio? Em tempos onde o amor muitas vezes se reduz à emoção passageira ou interesse pessoal, o sacramento do matrimônio se ergue como um sinal profético. Ele mostra que o amor verdadeiro é fiel, fecundo e duradouro. Que o casal não é apenas uma união privada, mas um testemunho público do amor de Cristo pela sua igreja. Marido e esposa se tornam um ícone vivo do Evangelho, uma pregação silenciosa que fala mais alto do que muitas palavras. Cada gesto de fidelidade conjugal, cada renúncia em favor do outro, cada vida gerada e educada no amor, é participação direta na obra de Deus. E a ordem? Aqui estamos diante de algo ainda mais radical. O sacramento da ordem não é uma honra, não é privilégio, mas serviço. É entrega total de vida para que o Evangelho seja anunciado, para que os sacramentos sejam celebrados, para que a igreja seja conduzida com amor de pastor. O sacerdote, o diácono e o bispo são sinais vivos de Cristo no meio do povo, não porque sejam melhores que os outros, mas porque aceitaram se tornar instrumentos de Deus. Pense nisso. Sem a ordem, não teríamos a Eucaristia, nem a confissão, nem o batismo. Esse sacramento é como um elo silencioso que sustenta a vida da igreja. Perceba como esses 3 sacramentos não falam apenas de experiências pessoais, mas de missão. Eles nos recordam que a fé não pode ser vivida de maneira fechada, isolada ou apenas intimista. Ela precisa se traduzir em coragem pública, em amor conjugal que se torna testemunho, em ministério sacerdotal que serve até o fim. E tudo isso é sustentado por uma força que não vem de nós, mas do próprio Deus. Agora eu quero te fazer um convite. Se você deseja mergulhar de verdade no sentido dos sacramentos, se quer compreender como cada um deles toca sua vida de maneira concreta, então se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui nós vamos explorar juntos a riqueza do catecismo da Igreja Católica de forma clara, profunda e acessível. E já aproveita, escreva nos comentários qual desses 3 sacramentos você já recebeu ou qual desperta mais curiosidade em você. Foi a crisma que confirma a fé? Foi o matrimônio que une vidas no amor de Deus? Ou a ordem que configura alguns homens a Cristo para servir? Sua experiência pode iluminar e inspirar a fé de outras pessoas. E não esqueça, compartilhe este vídeo. Muitas vezes, uma simples partilha pode ser a chave para que alguém compreenda que os sacramentos não são ritos mortos, mas caminhos vivos de transformação. Você pode ser o instrumento que Deus usará para despertar a fé de alguém.
Respire fundo, porque agora vamos mergulhar juntos nesse mistério. Hoje você vai descobrir como o Espírito Santo age de forma concreta na sua vida pela crisma, como o matrimônio revela o amor de Cristo pela sua igreja e como a ordem mantém viva a chama da fé no coração do mundo. Esta é a segunda parte da nossa jornada pelos 7 sacramentos e garanto, depois de ouvir, você nunca mais olhará para eles da mesma forma. A crisma, também chamada de confirmação, é um dos sacramentos mais incompreendidos e, ao mesmo tempo, mais poderosos da vida cristã. Quantas vezes ouvimos alguém dizer: "Ah, é só a continuação do batismo", ou até "é a hora de virar adulto na igreja", sem realmente entender o que isso significa. Mas a verdade é que a crisma é muito mais que uma formalidade. Ela é a plenitude do dom do Espírito Santo em nós. É a marca definitiva que nos transforma em testemunhas vivas da fé. No batismo, recebemos a semente da vida divina, somos enxertados em Cristo. Mas é na crisma que essa graça é fortalecida, amadurecida e enviada em missão. É como se no batismo tivéssemos acendido a chama, e na crisma essa chama fosse alimentada até se tornar fogo. Não é por acaso que os símbolos do Espírito Santo, fogo, vento, óleo, aparecem fortemente neste sacramento. A unção com o santo crisma feita pelo bispo não é apenas um gesto externo, é a confirmação interior de que pertencemos a Cristo de forma indelével para sempre. O Catecismo da Igreja Católica, no número 316, explica: a confirmação aperfeiçoa a graça batismal. É o sacramento que dá o Espírito Santo para nos enraizar mais profundamente na filiação divina, incorporar-nos mais firmemente a Cristo, fortalecer o nosso vínculo com a Igreja, associar-nos mais à sua missão e ajudar-nos a testemunhar a fé cristã com palavras e obras. Veja bem, não se trata apenas de um rito de passagem, mas de um envio missionário. Pense em como os apóstolos estavam antes de Pentecostes. Medrosos, fechados no cenáculo, inseguros. Foi só depois que o Espírito Santo desceu sobre eles que tiveram coragem de anunciar, de enfrentar perseguições, de dar a vida pelo Evangelho. É exatamente isso que a crisma faz em nós. É o nosso Pentecostes pessoal. É o Espírito Santo derramado de forma plena, nos dando coragem para viver e anunciar a fé num mundo que muitas vezes não quer ouvir falar de Deus. E por que é tão importante hoje redescobrir esse sacramento? Porque vivemos em tempos em que a fé é desafiada a cada momento. O relativismo tenta convencer de que não existe verdade absoluta. A cultura do consumo e do prazer tenta sufocar os valores do Evangelho e a indiferença espiritual cresce cada vez mais. Um cristão sem a força do Espírito se torna frágil diante dessas pressões. Mas um cristão crismado, consciente do dom recebido, se torna capaz de resistir, de se levantar, de ser luz no meio das trevas. Na crisma recebemos de forma especial os 7 dons do Espírito Santo: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Eles não são apenas qualidades bonitas, mas forças concretas que nos guiam na vida cotidiana. É a sabedoria que nos ajuda a discernir o que é realmente importante. É a fortaleza que nos sustenta diante das provações. É o temor de Deus que nos lembra de colocar o Criador em primeiro lugar. Esses dons não são teóricos, são ferramentas espirituais que moldam nossas escolhas e atitudes. Outro aspecto essencial da crisma é que ela nos une mais profundamente à Igreja. Recebemos esse sacramento das mãos do bispo ou de seu representante para mostrar que não vivemos a fé isoladamente. Somos parte de um corpo, enviados em comunhão. O crismado não é um cristão solitário, mas um membro ativo da Igreja que assume responsabilidades, seja no testemunho público, no serviço comunitário, na evangelização. É por isso que a crisma
não pode ser vista apenas como uma cerimônia social ou uma tradição familiar. É um compromisso de vida. Ao ser crismado, o cristão está dizendo: sim, eu assumo minha fé, não apenas para mim, mas para ser testemunha dela no mundo. É uma escolha consciente de amadurecimento espiritual. Quantos mártires, santos e missionários viveram sua vocação sustentados pela força da confirmação. Pense em jovens que desafiaram perseguições, famílias que mantiveram a fé em meio à guerra, sacerdotes e leigos que se levantaram contra injustiças. Todos eles foram movidos pelo mesmo Espírito Santo que recebemos na Crisma. Por isso, quando professamos a fé neste sacramento, estamos aceitando um chamado. Não é um fim, mas um começo. É a passagem da infância espiritual para a maturidade cristã. É a hora de assumir a fé, não só na intimidade da oração, mas na vida pública, nas escolhas, nas palavras, no testemunho. A Crisma é o sacramento da coragem. E coragem aqui não significa ausência de medo, mas decisão de permanecer fiel, mesmo quando custa caro. O Espírito Santo que recebemos na Crisma é o mesmo que moveu os apóstolos, os santos e os mártires. E ele continua disponível para nós hoje, para que possamos ser cristãos autênticos, firmes e cheios de fogo. Quando você lembrar da Crisma, não pense apenas em um rito de passagem, mas no Pentecostes pessoal que marcou sua vida. Pense no selo eterno que você recebeu, pense na missão que lhe foi confiada. Porque quem é crismado não é apenas chamado a viver a fé, mas a testemunhá-la. E testemunhar no mundo de hoje é mais urgente do que nunca. O matrimônio é um dos sacramentos mais belos e, ao mesmo tempo, mais desafiadores da Igreja. Não porque seja apenas uma celebração social, uma festa ou um contrato civil, mas porque é, na verdade, um mistério profundo, no qual o amor humano é elevado à dignidade de sinal do próprio amor de Deus. Quando proclamamos que o matrimônio é sacramento, estamos dizendo que cada casal cristão é chamado a ser reflexo visível da aliança eterna entre Cristo e sua Igreja. Desde as primeiras páginas da Bíblia, vemos o casamento como parte do plano de Deus. Em Gênesis está escrito: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajuda que lhe seja adequada. Gênesis 2:18. E mais adiante, o homem deixará pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Gênesis 2:24. Essa união não é apenas biológica ou afetiva, mas espiritual e sagrada. E quando Cristo veio, ele não só confirmou esse plano, como elevou o matrimônio a sacramento, tornando o caminho de santificação e missão. O Catecismo da Igreja Católica, no número 661, nos ensina: o sacramento do matrimônio significa a união de Cristo com a Igreja. Confere aos esposos a graça de se amarem com o amor com que Cristo amou a sua Igreja. Isso significa que marido e esposa não são apenas companheiros de vida, mas missionários um para o outro. O amor conjugal não é fim em si mesmo. É chamado a ser reflexo da doação de Cristo, que amou até a cruz. Aqui está o ponto essencial. No matrimônio, o amor humano é elevado. Não é apagado, não é substituído, mas transformado. O afeto, a paixão, o desejo de formar uma família são assumidos por Deus e se tornam meios de graça. Isso muda completamente a forma de enxergar a vida conjugal. Não é apenas casar-se para ser feliz, mas casar-se para fazer o outro feliz e juntos alcançar a santidade. E o que faz do matrimônio um sacramento único? Primeiro, sua dimensão de fidelidade. Os esposos se prometem mutuamente amor fiel, até que a morte os separe. Essa fidelidade não é apenas fruto da força humana, mas sustentada pela graça de Deus. Segundo, sua dimensão de fecundidade. O amor conjugal é naturalmente aberto à vida, chamado a ser colaborador do Criador no dom da existência. Ter e educar filhos na fé
é missão sagrada confiada ao casal. E terceiro, sua dimensão de missão. Cada família é chamada a ser uma pequena igreja doméstica, um lugar onde a fé é vivida e transmitida, onde o evangelho é encarnado no cotidiano. Hoje vivemos tempos em que o matrimônio é muitas vezes relativizado, reduzido a contrato ou dissolvido facilmente diante das dificuldades. Por isso, mais do que nunca, é preciso redescobrir sua beleza sacramental. O matrimônio não é prisão, mas libertação. Não é peso, mas missão. Não é apenas para os dois, mas para toda a comunidade. Cada casal que vive sua união em fidelidade, respeito e amor torna-se um testemunho poderoso para o mundo. Um dos aspectos mais belos do matrimônio é como ele é fonte de santificação. Marido e esposa se tornam instrumentos de Deus um para o outro, ajudando-se mutuamente a crescer na fé, a vencer dificuldades, a carregar juntos a cruz. O sacramento não elimina os desafios, mas dá a graça de enfrentá-los unidos. O perdão, a paciência, a perseverança tornam-se virtudes cultivadas dia após dia, sustentadas pelo Espírito Santo. E é aqui que o matrimônio se revela como um caminho de evangelização. Cada família que vive o amor de forma autêntica torna-se luz no mundo. O lar cristão é lugar de acolhida, de partilha, de oração. É a igreja em miniatura, onde a fé se torna concreta. É nesse espaço que os filhos aprendem os primeiros passos da vida cristã, que a oração se torna natural, que o amor se traduz em gestos simples e diários. É impossível falar do matrimônio sem falar de cruz. Não existe amor verdadeiro sem sacrifício. O esposo e a esposa são chamados a amar-se não apenas nos momentos fáceis, mas também nos difíceis. E é justamente na entrega, no perdão, na superação dos conflitos, que o matrimônio mostra sua face mais sagrada. Porque amar de verdade é dar a vida pelo outro, assim como Cristo fez por sua igreja. Por isso, o matrimônio não é apenas sobre dois indivíduos, mas sobre três: marido, esposa e Cristo. Ele é o elo invisível, a fonte de força, o companheiro de cada passo. Sem Cristo, o matrimônio se torna frágil. Com Cristo, ele se torna indestrutível. Cada vez que um casal cristão diz sim diante do altar, não está apenas assumindo um compromisso humano, mas acolhendo uma missão divina. Está dizendo ao mundo: nós acreditamos no amor fiel, fecundo e eterno, porque acreditamos naquele que é o amor em pessoa. Assim, o matrimônio é mais do que um sacramento entre tantos. Ele é uma vocação, uma missão, um testemunho. Ele mostra que o amor humano não é passageiro, mas pode ser sinal do amor eterno de Deus. Ele ensina que a vida em comum não é limitação, mas plenitude. Ele proclama ao mundo que o amor verdadeiro ainda existe, porque vem de Deus e leva de volta a Ele. E no final das contas é isso que o matrimônio nos mostra, que o amor não é invenção humana, mas dom divino. Que cada gesto de carinho, cada ato de fidelidade, cada vida gerada e cuidada são reflexos do amor maior que nos criou. O casal cristão é chamado a ser, no meio do mundo, uma janela aberta para o céu, uma pequena igreja onde o amor de Cristo se torna visível e palpável. O sacramento da ordem é talvez um dos mais enigmáticos e, ao mesmo tempo, um dos mais indispensáveis para a vida da igreja. Ele não é apenas uma função ou um ofício. Ele é um sinal vivo de Cristo que se prolonga no tempo, uma entrega radical que configura homens a Cristo, o bom pastor, para servirem o povo de Deus com a totalidade da sua vida. Sem a ordem, não existiriam os outros sacramentos. Sem a ordem, não haveria quem anunciasse com autoridade a palavra, quem consagrasse a Eucaristia, quem absolvesse os pecados, quem guiasse a comunidade. O sacramento da ordem é, portanto, o coração que bombeia vida para todo o corpo da igreja. Quando pensamos na palavra ordem, é comum associarmos a organização ou a hierarquia.
Mas aqui, ela significa algo muito mais profundo. É a incorporação a uma missão, a participação sacramental no sacerdócio de Cristo. Ele é o único sacerdote perfeito, mas quis partilhar essa missão com a Igreja através do sacramento da ordem. E essa participação acontece em 3 graus: o diaconato, o presbiterado e o episcopado. Cada um com sua missão própria, mas todos ligados pela mesma raiz: servir, guiar, santificar. O Catecismo da Igreja Católica, no número 536, ensina: é através do sacramento da ordem que a missão confiada por Cristo a seus apóstolos continua a ser exercida na Igreja até ao fim dos tempos. Isso significa que o que começou no cenáculo, quando Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim", não ficou preso ao passado. Continua hoje através das mãos e da vida daqueles que receberam a ordem. Cada vez que um padre celebra a missa, é Cristo quem age nele. Cada vez que um bispo ordena, é Cristo quem envia. Cada vez que um diácono serve, é Cristo quem serve. Mas não podemos esquecer, o sacramento da ordem não é um privilégio humano. É uma missão que exige renúncia, sacrifício e amor radical. O sacerdote, por exemplo, não é chamado para si mesmo, mas para o povo de Deus. Ele entrega sua vida para que outros tenham vida em abundância. Ele se torna mediador, não porque seja digno em si, mas porque Cristo o escolheu e o configurou para essa missão. Em tempos atuais, em que tantas vezes vemos a figura do sacerdote ser questionada, criticada ou até desprezada, é fundamental recordar que o ministério não depende da perfeição do homem, mas da fidelidade de Cristo. É claro que cada sacerdote é chamado à santidade, mas o poder dos sacramentos não está na força humana, e sim na graça divina. O padre frágil continua consagrando a Eucaristia com a mesma validade, porque é Cristo quem age nele. O sacramento da ordem também nos mostra a beleza da diversidade dentro da unidade. O diácono, com sua missão de serviço à caridade e à palavra; o presbítero, como pastor próximo das comunidades, celebrando os sacramentos e orientando os fiéis; o bispo, como sucessor dos apóstolos, guardião da fé e da unidade. Juntos, formam uma rede que mantém viva a Igreja. E aqui está um ponto essencial: a ordem não é poder, mas serviço. Cristo mesmo disse: "Quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos." Marcos 9:35. Por isso, o verdadeiro sacerdote não busca glória pessoal, não se coloca no centro, mas aponta sempre para Cristo. Ele é chamado a ser ponte, não barreira; pastor, não patrão; servidor, não senhor. O sacramento da ordem também nos interpela como leigos. Muitas vezes pensamos: isso não tem a ver comigo, é só para padres e bispos. Mas a verdade é que toda a comunidade cristã depende da fidelidade daqueles que receberam esse sacramento. Por isso, cada fiel é chamado a rezar pelas vocações, a apoiar os sacerdotes, a ser presença de amizade e de encorajamento. Uma igreja sem sacerdotes é uma igreja sem Eucaristia, sem perdão sacramental, sem direção espiritual. Por isso, cada oração por vocações é uma forma de sustentar a vida da igreja. Olhando para a história, vemos como a ordem foi instrumento de grandes transformações. Pense nos missionários que deixaram tudo para anunciar o Evangelho em terras distantes, nos monges que preservaram a cultura e a fé durante a Idade Média, nos santos sacerdotes que viveram a radicalidade do Evangelho em meio a perseguições. Todos eles, mesmo com suas fragilidades, foram sinais vivos de Cristo Pastor. O sacramento da ordem é radical porque exige a vida inteira. O sacerdote não pertence mais a si mesmo, mas a Cristo e à Igreja. Seu tempo, suas forças, seus dons, tudo é colocado a serviço. É por isso que tantas vezes a vida sacerdotal é marcada por renúncias, o celibato, a disponibilidade total, a dedicação sem reservas. Não como uma perda, mas como uma entrega que gera vida em abundância.
No fundo, a ordem nos revela o próprio coração de Cristo. Um coração que não veio para ser servido, mas para servir. Um coração que se deixa gastar até o fim, que se entrega sem reservas, que ama até a cruz. Quando vemos um sacerdote, vemos um sinal desse amor de Cristo. E isso nos lembra que a igreja não é obra humana, mas obra divina. Assim, o sacramento da ordem é muito mais do que um rito de imposição de mãos. Ele é a presença viva de Cristo que continua a guiar sua igreja. Ele é o elo entre o céu e a terra, entre o Cristo histórico e o Cristo presente. Ele é o sacramento da fidelidade de Deus, que jamais abandona seu povo. E ao compreender isso, somos chamados também a responder, apoiando, rezando, valorizando os sacerdotes, mas também assumindo nossa parte na missão da igreja. Porque o sacerdote não pode tudo sozinho. Ele precisa do povo de Deus que o sustenta e caminha junto. Por isso, ao refletir sobre o sacramento da ordem, lembre-se, ele é dom para toda a igreja. Ele é o sacramento da entrega radical, da coragem de dizer sim até o fim, do amor que se faz serviço. E sem ele, a vida da igreja simplesmente não existiria. Depois de mergulharmos juntos nos sacramentos do batismo, da Eucaristia e da confissão, chegamos hoje a um passo decisivo: compreender a maturidade e a missão da fé através da crisma, do matrimônio e da ordem. Não se trata de 3 sacramentos isolados, mas de 3 formas concretas de Deus nos dizer: eu estou com vocês e envio vocês ao mundo. Na crisma, vimos que o Espírito Santo não é uma ideia abstrata, mas uma força viva que nos unge, fortalece e nos faz testemunhas corajosas em um mundo que tantas vezes rejeita a fé. No matrimônio, descobrimos que o amor humano, quando se abre à graça, deixa de ser apenas uma união privada e se torna sinal visível da aliança eterna de Cristo com sua igreja. E na ordem, entendemos que Cristo não abandona sua igreja, mas continua presente, conduzindo, santificando e servindo através daqueles que consagram a vida inteira por amor a Ele e ao povo de Deus. Esses 3 sacramentos nos mostram que a fé não é apenas pessoal, mas comunitária. Não é apenas um abrigo interior, mas um chamado a viver e a testemunhar no coração do mundo. Eles são o elo entre a experiência íntima da fé e sua manifestação pública, entre o silêncio da oração e o grito da missão. E aqui está o ponto essencial. Sem a crisma, corremos o risco de viver uma fé frágil, sem coragem. Sem o matrimônio, a família perde o sentido de ser igreja doméstica, testemunho de amor fiel e fecundo. Sem a ordem, a própria igreja se torna incapaz de viver sua missão sacramental. É por isso que compreender, valorizar e viver esses sacramentos é tão urgente nos nossos dias. Agora eu quero falar diretamente com você que acompanhou este vídeo até aqui. Se essa mensagem fez sentido, se tocou seu coração e abriu sua mente para ver os sacramentos de um jeito novo, não guarde isso só para você. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder a próxima parte, deixe seu comentário dizendo qual dos 3 sacramentos mais falou com você. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa redescobrir o valor da fé. E prepare-se, porque na próxima parte da nossa jornada vamos explorar os sacramentos que nos acompanham nos momentos finais da vida e que nos preparam para a eternidade. A unção dos enfermos e o matrimônio em sua missão última como vocação para a santidade. Será um mergulho profundo no mistério da esperança cristã diante da dor, da fragilidade e do último chamado de Deus. Não perca! A fé só se fortalece quando é vivida em plenitude. E essa plenitude só é possível quando conhecemos e vivemos todos os sacramentos.